No universo das doenças reumáticas, a artrite reumatoide tem merecido atenção redobrada, pela sua incidência e por suas consequências, se não tratada. Vamos entender um pouco mais sobre a artrite reumatoide, esclarecer alguns mitos que cercam a doença e conhecer os avanços no tratamento que tem permitido uma melhor qualidade de vida ao paciente. Bom, a artrite reumatoide é uma doença reumatológica provocada por distúrbios do sistema imune, em que leva o paciente a fazer um processo inflamatório nas articulações, nas juntas. Então as juntas ficam inchadas e dolorosas, e se esse processo não é tratado, essas juntas começam a se deteriorar. Então começa a ter danos na mecânica da articulação e aí o paciente começa a desenvolver deformidades. Então o próprio paciente se autoatacando, onde vai sendo produzido algumas substâncias no sangue que vão atacando as juntas, as articulações. Então, em geral, começa com aquelas dores pequenas nas articulações e a gente acha que não é nada. Mas eu tive sorte de recorrer a um ortopedista e após alguns exames ele recomendou que eu procurasse um ortopedista ou um reumatologista. A artrite reumatoide, primeiramente, atinge a chamada membrana sinovial, um tecido que reveste o interior das articulações. As ocorrências mais frequentes são nas pequenas articulações: mãos, punhos, cotovelos, pés, tornozelos, joelhos, podendo ocorrer inclusive nos ombros, quadris e coluna vertebral. A artrite reumatoide também pode atingir, além das articulações, outros órgãos do nosso corpo: pulmão, coração, rins, fígado, olhos, entre outros. Estima-se que entre 0,5% a 1% da população no mundo todo tem artrite reumatoide. No Brasil, se considerarmos uma população de 190 milhões de pessoas, 800 mil têm artrite reumatoide. A artrite reumatoide, por incapacitar, tem um grande impacto social. Eu não posso, mas eu não fazia o que eu fazia, né? Não posso limpar a casa, espremer um pano de chão, uma coisa. Tem que ser a ajuda da torneira, pôr na torneira, espremer. A artrite reumatoide pode ser considerada um problema de saúde pública, principalmente se a gente considerar que é uma grande incidência. 1% da população é bastante gente que pode ter. Envolve perda de função. Então, normalmente são pacientes mais jovens que são acometidos e pacientes que estão na fase de produtividade, de trabalho. E é uma doença que pode levar o paciente a não trabalhar mais. Né? Isso acarreta uma série de problemas econômicos, socioeconômicos. Né? Então, tem que ser considerada como um problema de saúde pública e tem que ter, né, medidas políticas para poder melhorar o tratamento, proporcionar uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Sem dúvida, deve ser considerado. Nós precisamos de ações que tratem da artrite reumatoide, ações públicas, porque ela é uma doença que acomete as articulações, levando muitas vezes o paciente a ter limitações funcionais, o que significa que a capacidade de trabalho e de lazer desse paciente vai estar acometida. O mito que cerca a artrite reumatoide é o fato de ela ser considerada uma doença de idosos. Vale um esclarecimento. A artrite reumatoide não é uma doença exclusiva dos idosos. Muito pelo contrário, a idade onde ela começa a se manifestar está em torno dos 40 anos de idade. Entre os 40 e os 60 anos de idade é o período em que mais encontramos pacientes iniciando a artrite reumatoide. Então, ela não é uma doença exclusivamente dos idosos. Qualquer pessoa pode desenvolver a artrite reumatoide, mas existem grupos de pessoas que têm uma propensão maior. As mulheres, principalmente entre 30 e 40 anos, são o alvo principal da doença. Mas é importante saber que a artrite reumatoide também pode acometer jovens antes dos 16 anos de idade, a chamada artrite reumatoide juvenil, e também gestantes.
A artrite reumatoide pode aparecer durante a gravidez, acometer mulheres grávidas. De uma forma geral, a artrite reumatoide se comporta de uma forma mais leve durante a gravidez. Isso é um fato interessante, né? Porque as mulheres têm medo, às vezes, de engravidar, porque vão ganhar mais peso. Então, durante a gravidez, as articulações, principalmente dos membros inferiores, vão estar mais sobrecarregadas. E, então, isso é uma constatação que nós temos de que ela melhora um pouco durante a gravidez. E existem medicamentos, né, lembrar bem isso, durante a gravidez e a amamentação, que não devem ser utilizados. Então, o médico deve saber imediatamente quando uma paciente de artrite reumatoide engravida, para que esse tratamento seja adaptado a esse período. Um dos grandes desafios da medicina é entender as causas da doença. Por ser uma doença autoimune, a artrite reumatoide é multifatorial, ou seja, não há uma única causa específica. Essa é uma das questões mais pesquisadas hoje em dia, tentar identificar de onde que vem a doença, qual a causa da doença. E, na verdade, a gente não sabe a causa da doença. Sabe-se que tem participações de fatores genéticos. Então, pessoas que têm familiares com artrite reumatoide ou qualquer outra doença do tipo doença autoimune têm mais chance de desenvolver artrite reumatoide, e alguns fatores ambientais que a gente está começando a ter alguma ideia de que pode estar envolvido. Então, por exemplo, se sabe que o tabagismo, o hábito de fumar, está associado com o desenvolvimento da artrite reumatoide. Se suspeita de alguns processos infecciosos de gengiva, então a má higiene bucal também tem sido associado com artrite reumatoide, mas ainda não se conseguiu fechar esse processo como um todo, identificar todas as causas e fatores desencadeantes da doença. Apesar de ser uma doença multifatorial, ela sinaliza com algumas características que podem servir de alerta no início da doença: cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. A dor nas articulações é uma das características mais importantes da artrite reumatoide, principalmente acometendo os dois lados do nosso corpo. Se a dor é uma das características, sim. É o que mais chama atenção, é o que mais limita o paciente. Tá? Ele normalmente nos procura por dor nas articulações, dor nas juntas, inchaço nas juntas. Só que a gente tem que lembrar que é uma doença que está sendo produzida substâncias inflamatórias no sangue, e o sangue circula o corpo todo. Então, apesar da queixa mais comum ser a dor nas juntas, nós, como médicos, como reumatologistas, a gente se preocupa com uma coisa mais geral, porque isso pode, eventualmente, afetar o olho, afetar o pulmão, afetar o rim, trazer uma série de outras complicações. Começou a me dar muita dor, eu não conseguia pentear meu cabelo, eu não conseguia trocar de blusa. A dor da artrite reumatoide tem padrão inflamatório e pode ser pior pela manhã. Ao acordar, a pessoa tem a sensação de que está travada, tem maior dificuldade de fazer movimentos. É o que se denomina de rigidez matinal, que pode persistir por 1 ou 2 horas, ou até mais. E realmente a dor costuma ser pior pela manhã, e não só junto com a dor vem um travamento das articulações, né? Os pacientes ficam com a junta travada, que a gente chama de rigidez das articulações. E juntamente com a dor, hoje está se começando a valorizar cada vez mais outros sintomas que os pacientes descrevem, que antes até a gente não dava muita atenção, como a fadiga. Então os pacientes se sentem extremamente fatigados, cansados, incapazes de desenvolver todas as suas atividades durante o dia. Tem distúrbios de sono, afetar, então os pacientes não conseguem dormir bem ou não têm um sono reparador. E com isso, então, a qualidade de vida, né, junta a dor, junta essa rigidez, com dificuldade de mobilizar as articulações, com fadiga, então isso afeta tremendamente a qualidade de vida dos pacientes. Agora vamos conhecer um pouco sobre a abordagem de diagnóstico. Quanto mais cedo se descobre a doença, melhor o prognóstico, ou seja, a possibilidade de tratar e controlar a doença, mantendo a qualidade de vida. Ele é um diagnóstico clínico e laboratorial, tá? Muitas vezes a gente vê lá a articulação inflamada, seguindo os padrões da artrite reumatoide, e existem algumas doenças mais raras que podem mascarar ou parecer que é uma artrite reumatoide. A gente
se não tomar muito cuidado, entra pelo caminho do tratamento da artrite reumatoide e é uma outra doença. Por isso que o diagnóstico, né, tem que ser muito bem estabelecido. Então, tanto a avaliação clínica quanto alguns exames laboratoriais são importantes para a gente realmente confirmar o diagnóstico, confirmando o diagnóstico e iniciar um tratamento o mais rápido possível. Demorou 1 ano e pouco para eu realmente achar que eu tinha, né? E fui ao reumatologista e lá ele me disse que eu estava realmente com os sintomas da doença. A confirmação do diagnóstico é importante, pois os sintomas de artrite reumatoide podem ser confundidos inicialmente com outras doenças, a exemplo de artrose, que é uma doença totalmente diferente. O impacto do diagnóstico em geral é grande, muitas vezes assusta. Por isso, a importância da relação médico-paciente. É lógico, quando você recebe essa notícia, você fica meio assustado. O que é isso? Como é que funciona? Se eu teria X tempo de vida? Então é tudo aquilo que passa, né? Por que eu fui o sorteado? Mas depois que você conversa e começa a saber mais sobre essa doença, você vai vendo que ela, logicamente, não tem cura, mas ela é controlável. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de artrite reumatoide, isso é uma grande novidade. Existe um impacto muito grande, não só do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista emocional. O médico é a pessoa que deve dar esse suporte ao paciente, educar o paciente sobre a doença, sobre o tratamento, sobre as consequências da doença, do tratamento e ajudar o paciente a adaptar as atividades do dia a dia, no trabalho, no lazer, para conviver melhor com a doença ao longo do tempo. A artrite reumatoide é uma doença crônica, ou seja, não tem cura e, infelizmente, nos casos mais graves, pode progredir para a incapacitação. Se ela pode incapacitar, com certeza, tá? É uma doença progressiva, como eu falei, ela é crônica, ela não tem cura. Ela vai inflamando as articulações, vai destruindo a articulação a ponto de deformar mesmo. Deforma a mão, deforma o pé, quadril, muitas vezes a coluna cervical, a articulação aqui da mandíbula. Tem paciente que não consegue comer mais. Então, se a gente não intervir logo, essa doença vai progredir e vai causar uma incapacidade que é irreversível. Aí realmente não tem muito jeito, tá? Se for uma articulação que ainda a gente possa indicar uma cirurgia corretiva, ótimo. Mas tem algumas articulações que não tem mais o que fazer. Então isso é importante, atuar antes que aconteça uma incapacidade. Sim, esse é o risco da incapacitação, ele é tremendamente presente com os avanços que houve na terapia, hoje a gente consegue combater isso, mas até 20, 30 anos atrás era um resultado dos mais comuns, que o paciente progrediam para incapacitação, progrediam para não se tornarem mais funcionais do ponto de vista de poder trabalhar. Então, por exemplo, se dizia que mais da metade dos pacientes em 5 anos estavam incapacitados para o trabalho. Felizmente, essas estatísticas vêm mudando com novas terapias e novas abordagens que se desenvolveram nos últimos 20, 25 anos. O paciente, devido ao impacto da doença, do diagnóstico e também das manifestações, pode desenvolver o quadro de depressão. Muitas vezes, uma depressão reativa à doença e também sintomas de ansiedade, alterações do sono. Então, este paciente deve ter o suporte do médico, não só para lidar com isso, mas para identificar o momento em que existe a necessidade de ele ter o acompanhamento de outro profissional, que pode ajudá-lo no tratamento destes outros sintomas, que não são infrequentes nos pacientes com artrite reumatoide. Vamos conhecer agora as abordagens de tratamento da doença e seus objetivos. Nós temos 2 objetivos principais no tratamento da artrite reumatoide. O primeiro, sem dúvida, é melhorar a qualidade de vida naquele momento, ou seja, tratar a dor e a inflamação do paciente. Existem medicamentos e outras abordagens para isso. E um segundo objetivo muito importante é evitar a incapacidade funcional futura,
ou seja, utilizar medicamentos que previnem especificamente a evolução para esse tipo de quadro, que são aquelas deformidades que há muito tempo a gente vê na artrite reumatoide, mas que hoje nós não queremos que seja a realidade desses pacientes. Tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é determinante para melhorar a qualidade de vida do paciente e também buscar o controle da artrite reumatoide. Os principais tratamentos, envolvem praticamente dois grandes grupos de medicamentos. Um grupo de medicamentos é aqueles que a gente usa mais para aliviar a dor do paciente. Então se usa medicamentos com ação anti-inflamatória, se pode usar doses de glicocorticoide, que são os corticosteroides, que diminuem de uma maneira bastante rápida aquela dor e inchaço do paciente, mas que não previnem a progressão da doença. Para prevenir a progressão da doença, a gente usa um outro grupo de medicamentos que hoje é realmente a principal base, o principal pilar do tratamento da artrite reumatoide, que são as drogas modificadoras do curso da doença. Então, esse grupo de medicamentos ele é usado com o objetivo de travar a doença e de até botar o paciente em remissão, de maneira que ele não necessite mais de tratamentos contra a dor, de tratamentos anti-inflamatórios. Esse grupo de medicamentos modificadores do curso da doença, existem alguns, são chamados tradicionais, que são os que já existem já há várias décadas, que são de uso oral e têm uma ação um pouco mais lenta, mas bastante eficaz também. E, mais recentemente, surgiu um novo grupo de medicamentos que modificam o curso da doença, que são os chamados agentes biológicos. Esses agentes biológicos são produtos de células, então são proteínas recombinantes, que a gente chama. Eles não são de uso oral, eles não podem ser tomados pela boca, eles têm que ser usados de maneira injetável e tem uma resposta muito mais rápida que os modificadores do curso da doença usados oralmente, usados pela boca. No entanto, eles têm um custo muito maior, portanto, eles são, em geral, reservados para uma segunda fase do tratamento após ter se tentado os agentes orais. As terapias imunobiológicas são uma classe de medicação que vieram para mudar o curso da doença. São proteínas, terapias de uma tecnologia altamente desenvolvida. Mas certamente o mais importante hoje não é tanto qual a medicação que vai ser usada, mas sim a busca de uma estratégia, onde se tenta mais rapidamente possível levar o paciente a um controle dos sinais, das dores, dos enxumes e com isso então botar o paciente em remissão. Alguns medicamentos biológicos fazem efeito mais rápido do que os outros, mas é justamente por isso que nós temos como hábito utilizar medicamentos que deem um alívio mais rápido para os pacientes e muitas vezes nós utilizamos a associação do medicamento biológico com o medicamento sintético, fazendo com que exista uma ponte entre o medicamento de ação rápida e o agente biológico. Algumas medicações podem causar efeitos colaterais que devem ser discutidos com o médico para que o tratamento possa ser adequado. Afinal, a adesão é muito importante para o controle da doença. Portanto, não se deve, em hipótese alguma, mudar a dose ou abandonar o tratamento por conta própria. Uma outra dúvida comum: os medicamentos biológicos servem para todos? Na verdade, os agentes biológicos eles servem para todo mundo. Cada um deles tem contraindicações específicas. Algumas, por exemplo, pacientes que têm processos infecciosos crônicos, pacientes com algumas formas de hepatite, alguns tipos de acometimento, pacientes que têm acometimento de pulmão, existem algumas restrições, Então, mas hoje praticamente a incapacitação do uso do agente biológico ela é bem limitada, assim, a gente consegue atender praticamente a grande maioria dos pacientes. Então essa reumato ela começou com o tratamento básico e depois disso ela vai por eliminação, vai tirando algumas medicações, colocando outras e hoje eu faço o tratamento com remédios biológicos. Agora vamos saber quando é indicada a cirurgia. A cirurgia é indicada quando não se tem mais o que fazer com aquela articulação, tá? Então, esperou-se muito, a artrite reumatoide foi muito grave, deformou de uma forma irreversível e isso está comprometendo a qualidade de vida do paciente.
está comprometendo a funcionalidade daquela articulação. Uma mão que está totalmente deformada, ou um joelho que está totalmente corroído, ou um quadril que está totalmente estragado. Ali não tem mais como nós melhorarmos isso com medicação. Nessa hora a gente indica uma correção cirúrgica, uma prótese. Mesmo após o paciente se submeter ao processo cirúrgico, ele deve continuar com o tratamento medicamentoso para preservar as outras articulações. Na maioria das vezes, quando a pessoa se submete a um tratamento, ela deve continuar o tratamento medicamentoso, porque nós temos que lembrar que a doença reumatoide é uma doença sistêmica, ou seja, ela está acontecendo em todo o organismo da pessoa. E muitas vezes outras articulações ainda se mantêm acometidas. Então é muito importante que a decisão de tratar ou não continuamente com medicamento seja feita em total compreensão entre o médico e o paciente. O objetivo do tratamento da artrite reumatoide é a recuperação funcional do paciente. Por isso, a fisioterapia, a terapia ocupacional e a prática de exercícios orientados são grandes aliados no processo. A fisioterapia, tanto quanto a terapia ocupacional, são duas modalidades de tratamento não medicamentoso muito indicadas para os pacientes que têm artrite reumatoide. Eles podem ajudar a melhorar a dor, manter a amplitude dos movimentos e prevenir alterações que possam vir de atividades não orientadas. O que eu quero dizer com isso? Que a terapia ocupacional, por exemplo, ela pode ajudar o paciente no seu dia a dia a executar algumas atividades poupando as articulações. Então, são duas modalidades muito interessantes para os pacientes. Uma outra coisa é que existe um mito, às vezes, do público, que ele não deve fazer atividade física porque ele tem uma doença reumática. Isso é muito individualizado. É claro que existem casos onde o paciente com muita inflamação ele não tem condição de se exercitar, mas de acordo com a evolução do tratamento, ele deve procurar fazer uma atividade física orientada pelo médico, por um profissional da educação física ou um fisioterapeuta. Isso traz benefícios em termos de manutenção da massa do osso, para que ele não tenha osteoporose, por exemplo, manutenção da massa muscular, para que ele tenha as articulações estáveis, que ele evite lesão articular com a massa muscular mais forte, e o bem-estar em termos do impacto social da doença, emocional. A atividade física é uma maneira de você tratar muitos sintomas de ansiedade, de depressão, de alteração do sono. Então, é muito benéfico. Vale reforçar que dieta adequada, parar de fumar, hábitos saudáveis são medidas que auxiliam no tratamento e no bem-estar do paciente. A pessoa com artrite reumatoide passa, desde o diagnóstico, por um processo de aprendizado. Aceitar a doença, aderir ao tratamento e saber lidar, inclusive com limitações, quando for o caso. Sim, com certeza. Saber lidar com as limitações é muito importante. E isso não tem como eu avaliar, eu falar para o paciente, você vai e faça isso, você vai e não faça aquilo. O próprio paciente sabe o limite dele, tá? E muitas vezes ele quer superar esses limites. Existem pacientes extremamente positivos, que inclusive formam ONGs para ajudar outros pacientes. Isso é muito importante. A família também cumpre um papel importante no dia a dia. A família tem um papel muito importante, porque em algum momento o paciente vai precisar da ajuda dos seus familiares e o paciente vai precisar da compreensão de como o paciente vai ter que passar a lidar com a doença e com as suas limitações. Então é muito importante, se possível, que algum familiar acompanhe o paciente, que dê esse suporte, e principalmente porque é uma mudança muito grande na vida de uma pessoa quando ela descobre a artrite reumatoide. Então, muitas vezes o paciente deve contar com alguém da família junto com ele. É muito necessário o apoio da família, principalmente no início, quando a gente não conhece nada ainda da doença, as dificuldades são maiores. E a minha mãe foi muito importante para mim, porque eu levantava de manhã, precisava de alguém que me ajudasse a levantar. Aí quando eu ia sair, precisava de alguém que me abrisse a porta, que me abrisse o portão, que me penteasse o cabelo. Então,
ela foi importante nessa primeira fase da doença, antes do remédio começar a fazer os efeitos. O conhecimento é o melhor aliado da nossa saúde. Procure obter mais informações no Núcleo de Saúde de sua cidade. Aproveite e anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Reumatologia. Site www.reumatologia.com.br. Sociedade Paulista de Reumatologia. www.reumatologiasp.com.br. Universidade Federal de São Paulo. www.unifesp.br. Hospital das Clínicas, FMUSP. www.hc.fm.usp.br. Hospital de Clínicas de Porto Alegre, www.hcpa.ufrgs.br. Hospital das Clínicas de Minas Gerais, UFMG, www.hc.ufmg.br. Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, ANAPAR, www.anapar.org.br. Grupo de Pacientes Artríticos de São Paulo, www.grupasp.org.br. Conviver com a doença com qualidade de vida é o objetivo do nosso tratamento, tá? Hoje mudou-se um pouquinho aquele conceito, vou tratar a doença. A gente não trata mais doença, a gente trata o paciente globalmente. Qualidade de vida que nós pretendemos para esses pacientes é a qualidade de vida como da população geral. E uma boa notícia é que a maioria dos estudos que estão sendo realizados para aprovação de novos medicamentos já é uma obrigatoriedade que eles incluam a avaliação da qualidade de vida para esses pacientes. Antes eu não tinha condição de nada, né? Tinha dificuldade, tinha que ter ajuda para tudo. Para pentear um cabelo, abrir uma porta. Depois que eu comecei o tratamento, aí algumas dessas coisas eu já consigo fazer sem ajuda. Então o tratamento para mim foi muito bom. Como vimos, a artrite reumatoide é uma doença crônica, mas com os avanços no tratamento e reabilitação, cada dia mais percebemos que o paciente com artrite reumatoide pode e deve levar uma vida com qualidade, mantendo suas atividades.